Olá pessoal, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos juntos dar continuidade no estudo do livro de Romanos. Hoje nós estaremos aí na aula número 17. Nós estaremos vendo junto com Paulo, aprendendo junto com Paulo, como nós fomos libertos do pecado. Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. A semana passada eu não gravei a aula, né? Então, nós tivemos aí uma semana sem aula. Estou retomando agora essa semana. Hoje, aqui estou gravando essa aula uma segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. E eu vou tentar, durante esta semana aqui, gravar também a aula 18, para poder repor a da semana passada. Ok, pessoal? Mas, enfim, vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus por esse momento, né, tão precioso que nós podemos ter, Ele junto com a palavra dele, para nós podermos dar início à nossa aula de hoje, ok? Então, pessoal, se você puder fechar os seus olhos aí onde você estiver, né, vamos estar orando ao Senhor. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado, pelo carinho, Senhor, pelo sustentar, pelo alimentar, pelos livramentos que o Senhor nos dá. Em todos os lugares, Pai, que nós vamos, o Senhor nos guarda, Senhor, o Senhor nos livra realmente de todo mal. O Senhor envia os teus anjos, dá ordem a eles para acampar ao nosso redor, ó Pai. E até aqui, o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela tua graça sobre nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nessa aula de hoje. Que o Senhor esteja ministrando mais um pouco, Pai, da tua palavra sobre nossas vidas. Nós possamos aprender mais um pouco da tua vontade, porque conhecer a tua vontade e fazer a tua vontade, essa é a fé verdadeira, ó Deus. Obrigado, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Bem, queridos, então deixa eu já colocar nosso título da aula de hoje, né? Aula número 17, do livro de Romanos. Nós vamos estudar hoje Paulo nos ensinando sobre nossa liberdade do pecado, tá? Então nós estaremos vendo aí a lição de hoje que nós não somos mais escravos do pecado. A partir do momento que nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos libertos da escravidão do pecado, ok? Nós passamos a ter um novo Senhor. Nosso Senhor agora da nossa vida não é mais o pecado, não tem mais poder sobre nós. Isso nós vamos ver que não quer dizer que não pecamos mais. Não, a gente ainda continua pecando, mas não somos mais obrigados a pecar. Ou seja, o pecado não é mais o nosso Senhor. Nosso Senhor agora é Cristo. Por isso, sendo Cristo nosso Senhor, como Ele, de uma vez por todas, eliminou a escravidão do pecado, nós também somos libertos do pecado. Ok? Então, nossa lição, aula 17, nossa liberdade do pecado. Bom, então nós vamos hoje começar aí a estudar capítulo 6 do livro de Romanos, né? Nós vamos ver que é uma vida de vitória. E aí vamos dar só mais uma pincelada no que nós já estudamos no curso, desde o capítulo 1 de Romanos até o capítulo 5, foi a aula passada, ok? Então a gente sabe que do versículo 1, capítulo 1 de Romanos até o 17, é uma introdução de Paulo à carta dos Romanos. É onde Paulo fala, é onde Paulo explica a motivação dele por estar escrevendo aquela carta, quem ele é, e fala da vontade dele de visitar pessoalmente Roma, né? E até, e até aquele momento ele não tinha ainda conseguido.
Enfim, ele faz uma introdução. Depois do versículo 18, capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai provar por A mais B, todos somos pecadores, ok? Iniciando aí pelos pagãos, né? Aquelas pessoas que realmente não creem em Deus, passando pelos gentios, né? São aquelas pessoas que não são judeus, que creem em Deus, creem em Jesus, mas não são judeus, são os gentios. E depois ele fala também muito aos judeus, e todos somos pecadores, né? Então Paulo vem nos colocando, realmente fazendo nós entendermos que todos somos pecadores. Ou seja, por que que ele faz isso? Para nós também entender e desejar a nossa liberdade, né? A nossa salvação, a nossa justificação em Cristo Jesus. Então ele vem e nos coloca, fala: olha, você não vale nada. Você é um pecador, você não vale nada. Então, para você ter uma vida de comunhão com Deus, você precisa ser justificado. Porque sem a justificação, nós somos um pecador que não valemos nada. E através da justificação de Cristo, então Deus nos considera justos por causa da obra de Cristo. Então é isso que Paulo vem demonstrar a todos. Do versículo 18, capítulo 1, até o versículo 20, capítulo 3. Aí do 3:21 ao 3:31, que é o final do capítulo 3, Paulo mostra que essa justificação, essa transformação da nossa vida, não é por nossas obras, não é por nosso mérito, não é por aquilo que nós fazemos, mas sim é pela fé, por aquilo que nós resolvemos, aquilo que nós decidimos nos entregar e acreditar. Ou seja, nossa fé no Evangelho, nossa fé na palavra de Deus, nossa fé em Cristo Jesus. Então é através da justificação da fé, a nossa justificação, a nossa transformação, a anulação das nossas dívidas vem por nossa fé e não por aquilo que eu sou, aquilo que eu posso fazer. Ok, pessoal? É isso que Paulo vem explicar no final do capítulo 3. No capítulo 4, Paulo vem colocando Abraão, né, que é o considerado o pai da fé, principalmente para os judeus, uma figura muito importante para os judeus, Abraão. Então, Paulo utiliza Abraão, e até cita Davi, no capítulo 4, como exemplo de justificação pela fé. Paulo demonstra principalmente aos judeus, fala: olha, Abraão não foi salvo por suas boas obras. Abraão foi salvo pela sua fé. Ele foi justificado pela fé dele, por crer em Deus, por crer na palavra de Deus, ok? Deus, pelas promessas de Deus na vida dele, Abraão então foi salvo. E salvou Abraão foi a fé. E aí no capítulo 5, Paulo então começa a descrever os resultados, né? Ou seja, os frutos da justificação. Então, quem foi justificado pela fé, tem o quê? Tem alguns frutos. Que frutos são esses? Paulo fala sobre paz com Deus, né? A partir do momento que nós somos justificados pela nossa fé, nós temos paz com Deus, nós temos acesso, livre acesso à presença de Deus. Nós temos o que? Alegria em meio às tribulações. Nós temos uma esperança na glória de Deus, ou seja, uma esperança na vida eterna. Nós vimos que nós somos também reconciliados com Deus. Então, todas essas coisas são os resultados da justificação da minha vida. E aí, no final do capítulo 5, né, que foi a última aula que nós vimos aí a diferença entre quem? Adão e Cristo. Adão representando, né, o velho homem, a natureza caída do homem, porque Paulo deixa bem claro, né, que por causa do pecado de Adão, por Adão ter desobedecido a Deus, então o pecado, né, entrou ao mundo através de Adão e foi
então, o pecado passado para toda a humanidade. Então, Adão, como nosso primeiro representante, ele pecou, ele errou diante de Deus, e através dele, então, o pecado foi passado a todos os homens, como Paulo justificou lá de 1:18 a 3:20, ok? Mas depois, Paulo vem explicando que da mesma forma como pelo erro de um só homem o pecado entrou ao mundo, da mesma forma, pelo ato de justiça de um só homem, Jesus Cristo, veio também o perdão do nosso pecado, veio a nossa justificação, ok? Então, da mesma forma que por um homem, Adão, veio o pecado ao mundo, por um ato de justiça de Cristo, para sua morte e ressurreição, veio o que? A graça, né? Então, a graça de Cristo sobre nossas vidas coloca, então, em outro status diante de Deus. Antes de Cristo, antes da morte de Cristo e ressurreição, antes desse ato de justo de Cristo, nós éramos inimigos de Deus, né? O nosso status para com Deus, éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento, pela fé, pela nossa fé, nós aceitamos o sacrifício de Cristo e cremos na sua palavra, então nós nos tornamos amigos de Deus, ok? Então essa é a diferença, né? Paulo ainda fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o ato de justificação de Cristo foi muito maior do que o ato pecaminoso de Adão. Ok, pessoal? Então, esse é um resumo, né? Uma pincelada no que nós já estudamos nesse curso, nas 16 aulas que nós fizemos, esse curso de Romanos. E hoje, né, nós vamos seguir em frente, então, vendo o capítulo 6 de Romanos, okay, falando aí sobre a nossa liberdade do pecado. Então, na igreja, há sempre algumas pessoas que não entendem exatamente o significado da palavra de Deus e que acabam, às vezes, distorcendo os ensinos bíblicos, né? Quando a gente fala em distorcer ensino bíblico, na maioria das vezes, o resultado disso leva a dois extremos. Ou a pessoa é moralista, né, que nada pode, ou é legalista, que tudo pode, né? Então, para os moralistas, tudo é pecado. E para os legalistas, nada é pecado. São dois extremos muito perigosos, né? Geralmente, quem vive muito tempo na moralidade, numa igreja, certo? Que prega muito a moralidade, e quando essa pessoa ela descobre que ela tem uma liberdade em Cristo Jesus, ela passa de um extremo para o outro extremo. Ela deixa de ser moralista, começa a ser legalista. Tudo pode, né? Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter o conhecimento, a sabedoria da palavra para entendermos que há um meio termo entre esses dois extremos, né? Nós temos liberdade, sim, mas nós temos também que buscar a santidade a cada dia. Nós temos que saber, como nós vamos aprender aqui hoje, que nós somos libertos do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, não devemos mais nada a ele, mas nós somos escravos de Cristo, aquele que nos libertou. E por sermos escravos de Cristo, a nossa meta, nosso objetivo é ser a cada dia mais parecido com Cristo. Buscar a cada dia mais e mais santidade. Ok, pessoal? É isso, né? Então, o capítulo 6 de Romanos, ele nos orienta a respeito disto e também como ter uma vida de vitória sobre o pecado. Então, nós temos um esboço aí do Romanos 6, o que nós iremos estudar. Então, do versículo 1 ao 4, nós vamos ver a nossa liberdade do pecado. Versículo 5 ao 11, nós vamos ver a prova dessa liberdade. Do versículo 12 ao 14, nós vamos ver a vitória sobre o pecado. E depois, por último, dos versículos 15 a 23, nós vamos ver que não devemos ser levianos com a graça de Cristo sobre as nossas vidas, tá? Então hoje nós vamos estudar aí na aula 17, vamos estudar esses dois primeiros pontos, tá? O primeiro ponto aí, que é a nossa liberdade do pecado, depois o segundo ponto, que é a nossa prova
desta liberdade. Ok? Bom, então, nesse capítulo 6 de Romanos, há 3 palavras importantes. Quais são essas palavras? Primeira palavra, né? Está destacado aí, ó, saiba. Então, saiba que Cristo morreu por nós, ok? E que nós morremos com Cristo. Segunda palavra, considere-se. Então, considere-se morto para o pecado. Visto que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, como então viveremos para o pecado? Como continuaremos vivendo para o pecado, uma vez que já morremos para ele através do sacrifício de Cristo? Então nós temos que nos considerar agora mortos para o pecado. Primeiro saiba o quê? Que Cristo, quando ele morreu, não foi à toa, foi por minha e por sua vida, tá? E agora nós nos juntando nessa mesma fé em Cristo Jesus, nós temos que nos considerar mortos para o pecado. E nós temos que agora nos oferecer a Deus. Oferecer como sacrifício vivo a Deus, nosso corpo, tudo que nós fazemos, temos que nos oferecer a Deus, né? Então, isso muitas vezes significa o quê? A renúncia à nossa própria vida, né? Para que Deus viva em nós. Então, muitas coisas, às vezes, que nós desejamos e queremos fazer, mas não é, né, do agrado de Deus, nós temos que renunciar em nossa vida para que Deus possa viver em nós. Então, essa é a vida de submissão, é o modo certo de viver uma vida de vitórias e bênçãos diante do Pai. Então, deixe que Cristo opere a vontade dele em você e em mim, e através também de nós, né? Então, não só operar a vontade dele em nós, mas nos usar também para que a vontade dele possa chegar a outras pessoas. Bom, indo agora, né, ao texto de Romanos, capítulo 6, nós vamos ver aí a nossa liberdade do pecado, está no 1 ao 4. Então, no versículo 1, Paulo faz uma pergunta, né? E aparentemente essa pergunta é bem lógica. Então, diz assim o versículo 1: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Por que Paulo pergunta isso? Porque no final do capítulo 5 de Romanos, quando Paulo está fazendo a comparação entre Adão e Cristo, Paulo fala que aonde existe o pecado, existe muito mais a graça de Deus. Agora ele começa os 6 perguntando: Bom, vocês entenderam o que eu disse, né? Ele fala assim: Pois bem, então devemos continuar errando, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Né? Então essa pergunta, ela é colocada de uma maneira que às vezes até parece meio piedosa, né? Em outras palavras, já que estamos justificados, isso aí, queridos, entra aquele estado que eu te falei do legalismo, né? Da hipergraça. Então as pessoas podem pensar assim às vezes: já que estamos justificados, salvos para sempre, né? E nós aprendemos isso, nós estamos vindo aprendendo isso. Nós entendemos que nós somos eleitos de Deus. Uma vez que Deus nos elegeu, mesmo antes da criação do mundo, como diz a palavra de Deus, Deus nos elegeu antes ainda que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe. Porque a gente sabe que depois que a gente nascesse como pecador, jamais Deus poderia nos eleger pelos nossos atos. Então Deus nos elegeu antes da criação e aos eleitos ele ministra a justificação em Cristo e somos sim salvos para sempre. Então, aquele que é realmente um eleito do Senhor e tem a fé em Cristo é salvo para sempre, tá? Não tem essa de um dia eu estou salvo e outro dia eu estou condenado. Um dia eu sou de Cristo, outro dia eu sou do diabo. Nada disso. Os eleitos do Senhor são justificados e estão salvos para sempre, né? Então, as pessoas que entendem isso, né, entendem a justificação pela graça, pelo amor de Cristo por nós,
pelo seu sacrifício, às vezes podem pensar dessa forma: bom, já estou justificado, já sou salvo para sempre. Então por que que eu vou me preocupar com o pecado? Se eu sei ainda que o pecado, aonde eu pecar, aonde errar, a graça de Deus vai superabundar. Então não preciso me preocupar com o pecado, posso fazer o que eu quiser. Então essa é um significado de hipergraça. Nós chamamos de hipergraça as pessoas que tentam colocar a graça de Deus sobre todas as coisas e acha que não deve ter um padrão de vida, um padrão santo de vida. São pessoas que pegam partes da Bíblia, entendem somente parte, mas não entende o Evangelho, não entende a palavra de Deus por completo, né? Então Paulo está fazendo essa pergunta para esse tipo de pessoa, né? Então esse questionamento ele não é apenas lógico, mas é um questionamento das pessoas naturais. Por que natural, né? Porque, afinal, pecar, o ato pecaminoso, a maioria das vezes é bom, né? É gostoso. Então, ele naquele momento que você está pecando, ele é prazeroso, né? Então, essa experiência desse prazer de fazer as coisas erradas nos traz, muitas vezes leva as pessoas quererem a continuar pecando. Ainda mais se ela tiver em mente isso, que ela foi justificada, está salva para sempre e não precisa se preocupar com o pecado. Mas isso, queridos, é um grande erro, certo? Uma pessoa que pensa dessa forma, que utiliza a hipergraça, para continuar errando, continuar pecando, no fim, possivelmente, ela vai ver que ela não era uma eleita de Deus, que ela não estava salva. Ok? É impossível uma pessoa realmente que é eleita do Senhor, que está salvo, que está justificado, entender que pode continuar fazendo o que bem quer. Bom, então Paulo faz essa pergunta no versículo 1, e aí nos versículos 2 e 3 ele já dá a resposta, né? Então ele é bem categórico e fala: claro que não, né? Eu vou continuar pecando? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele, né? Ou seja, uma vez que você morreu junto com Cristo, como que você vai ter prazer em continuar errando, pecando? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte, né? Então Cristo morreu para pagar todos os pecados, para comprar a nossa dívida. Então isto não significa que o pecado está totalmente aniquilado e morto na minha vida, né? Então existe aí, às vezes, no meio evangélico, a falsa ideia de que uma vez salvo, né, uma vez que eu fui salvo, uma vez que eu aceitei a Cristo em minha vida, eu não peco mais. Isso aí é uma falsa ideia. Porque mesmo sendo justificado, eleito pelo Senhor, o pecado ainda pode surgir em minha vida, tá? Então, não significa que o pecado está morto em mim, mas sim que devemos morrer para o pecado. Ou seja, o pecado continua existindo, mas nós não temos que ter mais prazer no pecado. Nós temos que ter agora uma vida de vitória sobre o pecado, sobre as tentações, né? Então, quando sobrevier em mim uma tentação que vai me levar a pecar, eu tenho que entender, compreender, né? O meu radar do Espírito Santo tem que ver aonde está é, essa tentação que vai me levar ao erro, ao pecado. Eu tenho que passar bem longe, né, disso aí. Não posso brincar com as tentações, porque afinal de contas, apesar de nós sermos espirituais, nós ainda temos esse corpo carnal. Deseja sim, muitas vezes, o pecado, né? Então, nós já aprendemos como podemos nos tornar cristãos, ou seja, pela fé.
agora nós vamos ver como podemos viver como cristãos, né? Então, a graça, o Evangelho da Graça nos explica isso. Nós fomos salvos e justificados pela fé. Agora nós temos que aprender a viver como tal pessoa, né? Como cristãos. Então, uma coisa é aceitar que Cristo fez por você. Nos salvou, nos justificou, pagou preço por todos os nossos erros e pecados. A outra coisa agora é nós experimentarmos, né, isso de maneira pessoal e real. Ou seja, é como Cristo falou a Nicodemos: é necessário que nós nasçamos novamente, né? Não nascer da carne novamente, mas agora nascer do Espírito. Então eu tenho que ser uma nova criatura. Eu tenho que nascer de novo para o Espírito. E no versículo 4, né, Paulo conclui essa ideia de liberdade do pecado, que não somos mais escravos do pecado. Porque ele diz assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, agora nós também podemos viver uma nova vida, né? Podemos também nascer de novo e viver uma nova vida, aonde nós não seremos mais escravos do pecado. Então, segundo uma citação aqui do William Hendrickson, diz o seguinte: uma vez que os amados do Salvador estão nele, sendo a relação muito estreita e inseparável, segue-se que este alvo estava incluso no propósito da sua ressurreição. E alvo, para que vivamos uma nova vida. Vida esta não mais dedicada ao pecado, mas dedicada à glória do Deus triuno. Então, é um dos frutos da nossa justificação, né? Eu deixei de ser inimigo de Deus, deixei de ser escravo do pecado, para agora ser amigo de Deus, para agora eu ter condição total, né, de não pecar mais. Eu me fortalecer em comunhão com Deus, na palavra, nas orações, nos estudos, para que eu não peque mais, porque eu não sou mais agora escravo do pecado. Okay? Esta é uma nova vida que nós temos que ter consciência e buscar a cada dia dentro de nós. Esse foi então a primeira parte, né, que nós somos libertos do pecado. Agora nós vamos entrar na segunda parte aí, onde Paulo continua falando, né, sobre a nossa união com Cristo, e ele vai provar aí que nós realmente fomos libertos do pecado. Então nós vamos ver aí dos versículos 5 ao 11, tá? Então, a nossa união com Cristo, né? O versículo 5 primeiro diz o seguinte: uma vez que nossa união com ele, com Cristo, se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele, a de Cristo. Então, se já nos tornamos unidos com Cristo na sua morte, de modo que sua morte ocasionou a nossa morte de um viver constantemente em pecado, certamente também estaremos unidos com ele numa ressurreição como a sua, ou seja, nossa ressurreição espiritual, o nosso andar em novidade de vida, né? Então, Paulo diz que a nossa união, uma vez que nossa união com Cristo se assemelhou à sua morte, ou seja, morremos para o pecado, assim também a nossa ressurreição será semelhante à de Cristo. Quando Cristo ressurgiu, ressurgiu vitorioso, né, para a vida eterna e abundante. Assim também deve ser a nossa vida, uma vida de novidade. É uma vida agora que a gente vive não mais para a escravidão do pecado,
mas vivemos sim como escravos de Cristo, escravos de uma vida eterna com Cristo, amando a Ele, né? Respeitando a Ele. Quando a gente fala de escravo, querido, abrir um parênteses aqui, né? A gente fala de escravidão, na maioria das vezes a gente acha que escravidão é algo muito ruim, né? Porque a gente lembra logo da Lei Áurea, a gente lembra logo dos negros, né? Os afros, que foram escravizados por muitos anos. A gente lembra daqueles filmes, né? Onde eles chicoteavam os escravos, eles viviam em condições precárias. Mas saiba vocês também que existiam escravos que amavam os seus donos. Existiam escravos que não quiseram deixar de ser escravos. Então eles sabiam que ali, né, eles tinham o que comer, tinham o que beber, então tinha todo um suporte, né? Então muitas pessoas, quando poderiam ter sido libertas da escravidão, não quiseram ser libertas, né? As pessoas quiseram continuar sendo escravas, porque amavam o seu dono, amavam o seu senhor, porque muito provavelmente aquele senhor não os tratava com ah, não os tratavam com rancor, né? Não os tratavam com raiva, não surravam eles. Eles eram escravos, sim, mas ali eles tinham uma segurança com ele. Então eles tinham esse amor para com seu senhor e eles não queriam deixar de ser escravos. Então é esse tipo de escravidão que nós temos com Cristo. A partir do momento que nós reconhecemos Cristo em nossa vida, pela nossa fé, então nós deixamos de ser escravos do pecado, não precisamos mais pecar, né? O nosso corpo, nossa natureza de pecador humana, não precisa mais pecar. A gente continua pecando muitas vezes, sim, somos seres humanos, mas não sentimos mais prazer por pecar, né? A gente pode até sentir um prazer momentâneo, como nós vimos, mas depois nós nos arrependemos amargamente. E lógico, nós já tivemos realmente nascidos de novo, né? Nós não sentimos mais prazer em pecar e continuar pecando. Nós erramos, pecamos, nós vamos sentir arrependimento verdadeiro, ok? Então, ser escravo de Cristo é nós amarmos a Deus como nosso Senhor e procurar fazer sim a vontade dele sempre em nossas vidas. É isso que a palavra está dizendo aqui, né? E assim como a nossa união com Cristo se assemelhou à sua morte, deixando o pecado para trás, a nossa ressurreição também será semelhante à de Cristo. É uma vida eterna com o Pai. Então, nos versículos 6 e 7, Paulo continua falando: Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, né? Não fosse mais o senhor da nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado, né? Nós deixamos então ser servos do pecado para começarmos uma vida nova com Cristo. Então, o que Paulo está nos dizendo é claramente isto: ao invés de mergulhar no pecado, ficar brincando, né, de nadar para lá e para cá nele, a fim de que a graça aumente, né? Isso refere-se àquela primeira pergunta do versículo 1 que Paulo fez. Devemos ter em mente que isto destruiria o próprio propósito de nossa vida como cristãos, né? Enfim, se eu continuar brincando, né, de pecar, continuar falando, não, eu peco, mas a graça de Deus, ela é muito maior que o pecado que eu cometo, então tá tudo certo, né? É brincadeira isso, queridos. Nós devemos nos colocar diante de Deus como sendo pessoas cada vez mais parecidas com o Filho, com Cristo Jesus, né? Cristo Jesus, nós sabemos muito bem que não pecou em momento nenhum,
ele esteve aqui nesta terra como homem. Por isso que ele foi o sacrifício vivo e por isso que ele teve condições de eliminar, né, o pecado de todos aqueles que pecaram, que ainda vão pecar, né? Ele pagou esse alto preço por cada um de nós, ok? Então, nós não devemos mais ficar pecando. Ao contrário, nós devemos viver uma nova vida agora com Cristo. Versículos do 8 ao 10, né? Nossa ressurreição com Cristo. Então, uma vez que morremos com Cristo, temos que também com Ele viveremos. Temos a certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Cristo. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus, né? Então, Paulo tomando mais uma vez Cristo, o sacrifício de Cristo como exemplo para nós entendermos que nós não devemos mais viver escravos do pecado, mas sim viver agora para a glória de Deus. Então, mais uma citação aqui do William Hendrickson, seguinte: se já morremos com Cristo, ou seja, se como resultado da morte de Cristo por nós já morremos para o pecado, também viveremos espiritualmente em comunhão com Ele. E isto não só no futuro, não só no porvir, mas essa convivência deve ser aqui e agora. Sabemos que este viver com Cristo só é possível porque ele, havendo morrido, ressuscitou dentre os mortos e não morrerá nunca mais, né? Cristo não morrerá nunca mais. Por último, né, versículo 11, onde Paulo conclui essa ideia que nós estamos totalmente livres do pecado, não somos mais escravos do pecado, né? Então, versículo 11 de Romanos 6 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus, Cristo Jesus. Então, isto é, leve a sério, né? Nós temos que levar muito a sério essa justificação. Você e eu já não somos mais escravos do pecado, né? Ou seja, o pecado não é mais o nosso Senhor, aquele que domina a nossa vida, aquele que manda em nós. Não tem mais poder sobre nossa vida. Agora, nós somos sim escravos daquele que nos libertou, aquele que pagou um alto preço por nossas vidas, ele que nos redimiu, pagou a nossa dívida. E esse é Cristo Jesus, né? Agora nós temos que ser, sim, escravos de Cristo Jesus. Nós temos que ter a Cristo Jesus como nosso Senhor. Por que nosso Senhor? Porque Ele foi que nos libertou. Ele que pagou a nossa dívida. Ele que nos tirou do lamaçal do pecado, da vida miserável que nós vivíamos, né? Então é a Ele que nós devemos hoje nos espelhar e servir. Servir com amor, não com restrições. Servir com amor e não ah, com, com lembranças, né, da época que eu não vivia ainda em Cristo, na época que eu pecava, né, viver com remorso. Não, eu tenho que viver uma novidade de vida, uma vida cheia de Cristo, uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia de alegria nas coisas que eu faço, ok? Então, finalizando, né, nós devemos o que? Largar, deixar para trás tudo aquilo que nos faz errar o alvo, né? Pecado, tradução de pecado é errar o alvo, fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Então, tudo isso nós devemos deixar para trás e viver o quê? Uma vida de novidade. A cada dia buscando ser mais parecido com o nosso Salvador, aí tentando alcançar a cada dia uma maturidade espiritual. Ok, pessoal? Então,
esses foram aí os versículos, né, de Romanos 6, do 1 ao 11, onde Paulo mostrou para nós, nos ensinou sobre que nós temos agora, nós somos livres do pecado, né? Não somos mais escravos do pecado, o pecado não domina mais sobre nossas vidas e nós temos condições, sim, de resistir às tentações que sobrevêm, porque hoje nós somos o quê? Somos escravos do Senhor Jesus Cristo. E assim como ele venceu a morte, assim como ele foi ressuscitado, nós também vivemos em novidade de vida. Ok, pessoal? É isso, né? A nossa aula de hoje foi essa, então. Aula número 17. Espero que você tenha compreendido ou começado a compreender que o pecado não domina mais a sua vida. Se você ainda continua vivendo sob o pecado, debaixo do pecado, é bom você reconciliar se realmente você já nasceu de novo, se você realmente entendeu o sacrifício de Cristo por sua vida, tudo que ele fez por você. E, enfim, se você ainda não tem, e no seu coração a repúdia por errar, né? Se você continua errando e gostando do que você faz, então peço que você reconsidere-se seu caminhar cristão, você possa orar aos pés do Senhor, pedir realmente para o Senhor transformar a sua vida, para que você venha nascer verdadeiramente de novo, tenha prazer nas coisas de Deus e não mais nas coisas do mundo. Ok, pessoal? Vamos estar orando, encerrando nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado com Tua palavra, até aqui o Senhor tem nos livrado de todo mal. Até aqui, ó Pai, o Senhor tem ministrado em nossas vidas, Senhor, e a cada dia nós nos sentimos mais felizes, ó Deus. Nós temos mais prazer a cada dia de Te servir. Nós temos prazer, ó Pai, de ser escravos, Senhor, Teu, saber que o Seu senhorio, Pai, governa as nossas vidas, ó. E nós não somos mais obrigados a pecar. Nós não estamos mais debaixo, Senhor, do pecado como Senhor das nossas vidas. Mas sim, Pai, se nós pecarmos e errarmos, nós sentiremos nojo desse ato, nós sentiremos arrependimento de termos errado e nós buscaremos, Senhor, os teus pés para nos deleitar nele, para que a tua graça sobrevenha sobre nossas vidas mais uma vez, para que a tua misericórdia nos encontre, o teu amor, ó Deus, que nós possamos viver a cada dia diante de ti, ó Pai, crescendo a cada dia, subindo um degrau a cada dia, Senhor, na santidade e querer nos parecer mais e mais com nosso Senhor Cristo Jesus. Nos dê uma ótima semana, Pai, na tua presença, Pai. Continua nos sustentando, nos alimentando, nos livrando de todo mal, Senhor. Continua abençoando nossa família, nossa casa, nosso serviço, nosso trabalho, as pessoas que estão ao nosso derredor. Que a tua palavra, Senhor, que já está em nossas vidas, de tudo aquilo que nós aprendemos, nós possamos ser como rios de águas vivas que emanam essas águas, e essas águas, Senhor, que a tua palavra possa alcançar outras pessoas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a qual nós somos escravos. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por vocês estarem comigo até aqui e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Grande abraço a todos e não esqueçam de compartilhar a aula, de deixar seu like, enfim, colaborar aqui com o canal, porque o canal Gospel Tech 316, o nosso objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus. Amém? Grande abraço e até mais.